Bom dia, meus amados, meu querido irmão. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, né? Deus te abençoe. E vamos fazer o seguinte. Hebreu 9. Hebreu 9. Dá um like, dá um joinha e compartilhe. Amém? O Hebreu 9 fala sobre o testamento. Como, por exemplo, você é rico. Você fez um testamento, não fez? Só vai valer depois que você morrer. E esse testamento vai ser lido. É verdade ou não é? É, dona Lúcia. A mesma coisa. Hebreu 9 está falando que Jesus tem um testamento. O testamento era o Velho Testamento. Mas depois da morte dele, aí é o Novo Testamento. Está explicando mais ou menos assim. E o testamento é válido porque o testador morreu. Só que ele ressuscitou. Entendeu? E é nós. O Espírito desceu na terra, que é o DNA de Deus. Desceu para todo mundo e continua descendo nas crianças que estão nascendo. Entendeu? Então a gente estamos no reino de Deus. Na graça. Agora, os pessoal enganam os nomes, né? Como, por exemplo, Salão do Reino. Jeová. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Que eles estão pregando, né? Porque não está anunciando sou eu e você. Errado. Totalmente diferente da Bíblia. Que o DNA de Deus foi preparado para isso. Aqueles que precisarem de doação de sangue, já imaginou se esse mundo não tivesse doação de sangue? Como seria? E abençoado ainda dizer que tem remédio, teve remédio, que tem remédio. Não. Tem que ter. Tem aqueles que têm necessidade de doar sangue. Amém. Cuidado. Nesse povo de Jeová, quando passar na porta de vocês, e no domingo ainda, fica batendo na porta, acordando as pessoas. Isso é um absurdo, gente. Isso não existe. Não pode doar sangue, não pode... Olha, vamos deixar para lá e vamos para a palavra de Deus, tá bom? Olha, eu vou fazer o seguinte. Como eu faço sempre, Deus me deu o texto, né? Da oração da manhã. Eu já vou ler com a letra, com a Bíblia explicativa. E depois eu faço a oração, tá bom? Me ajude. Compartilhe, dê um like, me ajude. Deus não precisa de ninguém, de nada não, mas eu preciso. Ele é meu esposo. Isso aqui não significa muito não, é o coração, tá bom? Deixa Deus trabalhar com você. Amém? Vamos lá? Primeiro é Tiago 1:3. Só que Deus me deu o A e o B. Vou procurar não errar muito, tá? Vamos lá. A prova da fé. A prova da fé. Primeiramente, devemos identificar o que são provações. Pois, quando sofremos as consequências de nossas más ações, não estamos sendo provados e provados e sim colhendo o resultado das nossas escolhas. Quem planta, colhe, né? Estou com calor. Quem planta, colhe. Agora, as provações são permitidas por Deus. Claro, Ele não permite. O bom é isso. Ele faz. Ele usa todo mundo. Entendeu? E está usando você mesmo que está fazendo as coisas erradas.
Ah, porque a carne é fraca. Não. É você que está querendo fazer as coisas erradas. Se você escutar a voz do papai, do Espírito Santo, você não vai fazer nada errado. Tá bom? Procura ficar no caminho de Deus. Renuncia a tudo. Amém? Veja só. Por Deus. Para um determinado propósito. Que não é castigar, mas sim nos beneficiar. Por meio do desenvolvimento da nossa fé. Fé, fé, fé. Confiar e crer. Elas se caracterizam principalmente nas perseguições que sofremos por causa da fé. Viu? Quanto mais você sofrer perseguições, atribulações, até o galardão é grande. Tiago 1 está dizendo. Viu? Fé. Ou por qualquer outra situação injusta que possamos enfrentar. Estou fazendo devagarinho que é para ver se eu não erro, tá bom? Enfrentar. Paciência. O primeiro 3B. Paciência. A prova da nossa fé produz paciência. Isso não significa uma aceitação passiva das circunstâncias, e sim a capacidade de perseverar e de manter uma fé constante. Por quê? Paciência. Porque assim, se você pede as coisas a Deus, você tem que esperar. Se você for fazer, você não esperou. E Ele dá mais do que você pediu e que pensou. É melhor esperar. Mas se você faz as coisas da sua cabeça, como eu, passei 2 anos para reformar a casa, 2 vezes eu tentei, mas eu senti que não era de Deus. Aí na terceira vez, Deus me deu o pedreiro bom, que não roubava minhas coisas. Eu ia trabalhar para ele, tranquilo, e deixava o homem aqui. E ele é uma benção, e me deu até a proposta boa, que se eu não tivesse dinheiro, eu pagava para ele depois. Olha só, Deus dá mais o que a gente pede e o que pensamos. Entendeu? Se você esperar, mas se você não esperar, e procura escutar a voz de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a voz de Deus e pela palavra. Na palavra ele também dá a palavra, ele também dá a resposta. Entendeu? Constante, fé constante. O método que Deus usa para desenvolvermos a paciência são as tribulações, pois seguramente não vamos manifestar esse fruto com ensinamento teóricos, e sim vivenciando situações adversas, num momento em que a nossa fé é testada. É forte, viu? Esse testamento de Deus. Eu já vivi muito. Passei todas. Com Ele, nós somos mais do que vencedor. Por que com Ele, se é Ele que bota? Ah, pois é Ele que bota, é Ele que tira. Ele é meu menino Peralta, por isso que eu amo Ele. É fogo. Precisamos resistir, sem nos desviar dos princípios espirituais, pois nessas situações muitos desanimam. É verdade. Não tem coragem de enfrentar as coisas de Deus. Por quê? Porque está carnal, só quer fazer as coisas erradas, fuma, bebe, vai para forró. E são reprovados. São reprovados. A paciência em meio às lutas demonstra a nossa confiança na palavra de Deus. Amém? Aí tem mais, mas eu não vou fazer outro vídeo assim não. Vou ver se eu leio o Tiago. Deus abençoe, viu? Agora vamos lá. Graça e paz. Eu gosto de dizer isso, sabe? Agora vamos na palavra. Vamos.
sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Foi o que eu terminei de ler, tá bom? No 3, 1 B3. Agora vamos, Tiago 1:3. Agora vamos lá. A explicação de Deus. Satã é Satanás. Satã tem prazer nas nossas dificuldades. Satanás, o diabo é a nossa carne. Satanás tem prazer nas nossas dificuldades. E aí você dá brecha. Não, é Deus que está comigo, não é o Satanás, nem é o diabo que é minha carne, não. Eu não vou ter medo, eu não vou ter dúvida, eu não vou ter ansiedade, eu não vou ter preocupação e eu não vou ter ódio. Não, Deus está no controle e acabou. Escuta um louvor, lê a palavra que é os Salmos, que é muito bom, Efésios 1, e assim vai. Entendeu? E Deus tira toda a maldade, entendeu? Da sua carne. Dificuldade. Vejam, Satã tem prazer nas nossas dificuldades e cria tribulações para desviar o nosso foco do Senhor. Meu Deus do céu, que Deus é esse maravilhoso? Ele coloca a situação nas nossas vidas e é Ele mesmo que tira. Aqui é Ele que bota. Entendeu? Satanás é um opositor, o diabo é a tua carne. O demônio é os pastores. Foco do Senhor. Ele coloca empecilho, desculpa. Ele coloca empecilho na estrada para nos desviar do caminho. Viu? Ele. Quer dizer, que está dizendo aqui que é o Satanás, mas é Deus, tá? Desvia do caminho. O que pode nos levar ao conflito e à misericórdia, a miséria, não podemos hesitar na nossa fé. Devemos nos voltar para a Escritura, tá vendo? Tem que ler a Escritura para vocês não cair. As Escrituras e observar a palavra, confiando no Espírito Santo, que nos dá orientação e fortalece a nossa fé. Deus ama incondicionalmente e não precisamos ficar ansiosos quando temos dificuldade. Tá vendo? Porque Ele sempre está ali. Sempre está perto de você, dentro de você, lado esquerdo, lado direito, em todo canto. Deus nunca vai nos abandonar. Mesmo que uma mãe abandone o filho, Deus nunca vai nos abandonar. Que Deus é esse? Ele é meu menino Peralta. Ele dá e Ele tira. Ele bota a situação na tua vida e Ele tira. Que é para provar a tua fé. A fé sempre está sendo provada. A fé vem pelo ouvir pela palavra. Tem que ouvir a voz dele e a palavra. Ele também fala na palavra. Entendeu? É forte, rapaz. É forte, meus amores. Veja só. Querido Senhor, dirigimos-nos a Ti quando sofremos dificuldades, porque sabemos que Tu estás sempre presente. Por favor, Pai, por favor, fortalece a nossa fé. Ele fortalece assim, botando um problema na tua vida. Tá bom? E aí você tem que passar. Essa é a fé. Acreditando e confiando nele. Pois depositamos a nossa confiança em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Graça e paz. Dá um like, dá um joinha e compartilhe. Me ajude. O reino de Deus é gigante, gente. O homem é que limita a Deus, mas não limite Deus, não. Deus é tudo. Ele é gigante demais. Ele transforma a maldição em bênção. Mas se você quiser
Aí você só tem que ler e pedir perdão. Ele perdoa. Ele é misericordioso. Mas se você estiver pedindo com o coração, ele só trabalha com o coração. Ele é muito perfeito, perfeito, perfeito. Ele criou uma criança na barriga de uma mulher perfeita. Toda perfeita. Mas quando cresce, começa essas palhaçadas. Tá certo? Jesus não vai voltar. Jesus habita dentro de nós. Tem um monte de passagem. Romano 8, 11, Filipenses, 1 Tessalonicenses 5, ele veio como ladrão. Não tem nada a ver. É naquela época, não é essa. A gente está vivendo num mundo novo. Amém? Graça e paz. Tem muito assunto, mas senão o vídeo vai longe. Amém? Graça e paz. Amo vocês.